Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal de Estratégia Concursos. Estou aqui hoje para fazer com vocês uma análise do edital, da parte de penal e processo penal, do edital do concurso da PCDF para o cargo de escrivão, que foi publicado hoje, nesta madrugada aí no DO. Pessoal, sem perder tempo, nosso tempo é curto, vamos direto então para a análise da parte penal e processo penal, tá? Deixo para vocês aqui o meu Instagram, rapidamente. Vamos então fazer essa análise. Primeira parte penal, né, direito penal. Bom, os temas são aplicação da lei penal, princípios e disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Daqui, pessoal, eu estou falando, basicamente, dos artigos 1º a 12 do Código Penal. E aí engloba lei penal no tempo, lei penal no espaço, engloba também a parte de frações não computáveis de pena, engloba, por exemplo, a parte relativa à pena cumprida no estrangeiro, enfim, artigo 1º a 12 do nosso Código Penal. O que é mais importante dessa parte? Lei penal no tempo e lei penal no espaço, tá? Aquela questão da irretroatividade da lei penal, salvo se for benéfica, a lei penal no espaço, as hipóteses de territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, essa é a parte mais importante de longe desse primeiro tema aqui. Aí eu sigo para princípios e disposições constitucionais, que é a parte que fala dos nossos princípios de direito penal e das disposições da Constituição aplicáveis ao direito penal. É bastante pulverizado, tem muita coisa importante lá, mas o foco, evidentemente, deve ser naquilo que é relativo sempre à área policial. Então, por exemplo, direitos e garantias do preso, direito ao silêncio e por aí vai. Com relação aos crimes contra a pessoa, eu tenho um grupo de crimes do artigo 121 a 154b do Código Penal. Aqui o que é mais importante? De longe, lesões corporais, artigo 129, e crimes contra a vida, artigo 121 a 128 do nosso Código Penal, principalmente, claro, o homicídio. Mas lesões corporais é sempre um tema muito relevante para a área policial. Crimes contra a honra, crimes contra a liberdade pessoal também são importantes. Mas os mais importantes, crimes contra a vida e lesões corporais, basicamente, portanto, do 121 ao 129. Crimes contra o patrimônio, o grupo de crimes que vai do artigo 155, lá do furto, até o artigo 183 do Código Penal. O que é mais importante aqui dos crimes contra o patrimônio? Furto e roubo são de longe os mais importantes. Crime de furto, artigo 155, e crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Só isso, claro que não, tem muito mais coisa importante. Tem extorsão também que é importante, receptação, estelionato, mas furto e roubo são os mais importantes. Ressalto também a importância de estudar as disposições gerais relativas aos crimes contra o patrimônio. Artigos 181, 182 e 183, aquela questão que fala da causa pessoal de isenção de pena, quando o crime é praticado, por exemplo, contra ascendente ou descendente, cônjuge, enfim, fiquem atentos a isso, isso também cai bastante, é muito cobrado. E, por fim, os crimes contra a administração pública, né? Que é o grupo de crimes que vai do artigo 312 a 359H do nosso Código Penal. Aqui, pessoal, foco total nos crimes funcionais, do artigo 312 ao 327, crimes praticados por servidor público contra a administração, com foco ainda mais especial em alguns tipos penais que caem muito, como peculato, concussão, corrupção passiva e prevaricação. Esses caem o tempo inteiro, né? Dos crimes praticados por particular contra a administração, que cai sempre na área policial: desobediência, desacato, resistência e corrupção ativa. Tem que ficar sempre atento a isso. São tópicos muito, muito importantes para a área de vocês. Perfeito? Vamos lá rapidinho, seguindo. Em penal, qual foi as principais ausências? Quais foram, né? Bom, teoria do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade, elas não vão cair. Concurso de pessoas e crimes contra a fé pública. Essas são as principais ausências. Esses temas não vão cair. A gente esperava que pudesse cair, mas não vão cair. Perfeito? Em processo penal, que o nosso tempo é curto, como eu falei, né? Disposições constitucionais e disposições preliminares do CPP. Isso engloba, por exemplo, a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, né?
está dentro de disposições preliminares do CPP, lá no artigo 2º, no artigo 1º, por exemplo, do Código de Processo Penal, e os princípios constitucionais do processo penal. Tem que ficar atento a eles. Eu ressalto a importância de conhecer e estudar a fundo o princípio da vedação à autoincriminação, ou nemo tenetur seletegere, tá? Direito ao silêncio, por exemplo. Inquérito policial, tema que evidentemente iria cair, né? O que é mais importante dentro de inquérito policial? O mais importante, na minha visão, dentro de inquérito policial, que é o tema mais importante para vocês em processo penal, o mais importante é instauração e conclusão do inquérito policial. Por conclusão, entenda-se prazo de conclusão, como se dá o arquivamento e os efeitos do arquivamento. Isso aqui é o que mais cai, é extremamente relevante. Ressalto também a importância, vou botar mais um aqui rapidinho, tá? Antes que o Ricardo Vale me mate, de súmula vinculante 14, tá? Que é aquela que fala do direito que o defensor do indiciado tem de ter acesso aos autos do inquérito policial. Diz lá, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a amplos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial. Cai bastante também, súmula vinculante 14, é muito cobrada. E temos ainda prisão e liberdade provisória, tema extremamente relevante. Aqui dentro, o mais importante é você estudar, não pode se estudar de jeito nenhum, prisão em flagrante, tá? É o mais importante. Por quê? Tem a ver com a atividade policial, né? Mais importante é prisão em flagrante. Claro que existem outros temas importantes, como fiança, por exemplo, prisão preventiva, mas prisão em flagrante é extremamente relevante, tá? Principalmente, como é para escrivão, as providências a serem adotadas quando dá prisão em flagrante. Quem vai ser ouvido primeiro é sempre o condutor. Comunico quem? O juiz, MP, família do preso, né? Entrega da nota de culpa. Qual é o prazo para entrega da nota de culpa? Sempre importante isso, tá? E, por fim, um tema que a gente nem imaginava que pudesse cair, que não tem caído para PRF nem PF, que é a lei dos juizados, a lei 9.099 de 95, a lei dos juizados, tema também extremamente relevante. Daqui, o que é mais importante? A questão que fala da fase preliminar, né? Quando o camarada pratica o delito, vai ser encaminhado ao juizado, não tem inquérito policial, tem o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, né? E também aquela parte dos institutos despenalizadores, como composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo, ainda que a suspensão condicional do processo não seja cabível apenas para os crimes dos juizados, né? Apenas para as infrações penais de menor potencial ofensivo. Cabe para outras também. Mas esses temas são os mais importantes da lei dos juizados, a lei 9.099 de 95. O tema a ausência mais sentida em processo penal, existem outros temas que a gente trabalhava no pré-edital, mas eu já esperava que o edital viesse um pouco mais enxuto por conta da PF e da PRF. A principal ausência é o tema de prova, né? Ou provas, né? Teoria geral, provas em espécie, exame de corpo de delito, interrogatório. Não vai cair, né? A principal ausência, portanto, é o tema de provas. É um tema que a gente esperava mesmo que pudesse cair, tinha uma grande chance de cair e não vai ser cobrado. Perfeito? Meus caros, muito obrigado a todos vocês. A gente encerra então a nossa participação. Foi um prazer imenso estar aqui com todos. Espero que tenha ajudado essa análise rápida do edital na parte penal e processo penal. Agradeço demais pela atenção e desejo, como sempre, uma excelente maratona de estudos a todos. Até a próxima.